Olá, meu nome é Renato Serrão, eu sou advogado, especialista em registro de marca e queria conversar com você um pouco sobre o assunto. Eu queria tentar tratar o tema com você de uma forma mais informal, tentar evitar de levar assuntos muito técnicos, de uma forma muito fechada, muito exclusiva. A gente advogado já tem uma fama de querer falar bonito demais. Não é a minha intenção é que você entenda o que eu estou querendo passar aqui. Mas enfim, o que é o registro de marca que muita gente não sabe o que é? Tem muita gente que confunde aqui no Brasil o registro de marca com o CNPJ. Não são a mesma coisa. Então, deixa eu tentar explicar da seguinte forma. O CNPJ da empresa é como se fosse o CPF. Tá? E o registro de marca é como se fosse a identidade. São coisas importantes e independentes. O CNPJ é um registro da sua empresa no governo. O registro da marca é a identidade da sua empresa protegida. Então, quando a gente procura registrar a nossa marca, a gente está, primeiramente, se protegendo de que outros utilizem marca parecida. Mas a gente também pode estar se protegendo de que outros aleguem que nós estamos utilizando a marca deles. Então, o registro de marca ele tem várias importâncias e eu vou entrar nesse tema aqui agora com vocês. Tem gente que me pergunta assim, Renan, mas por que eu tenho que registrar a marca? Eu preciso mesmo fazer isso? Eu não vou estar gastando dinheiro demais numa coisa muito supérflua, só para colocar um Rzinho em cima da minha marca? Não é bem por aí. O registro de marca é bem importante, tá? Infelizmente, não é da cultura geral do empresário brasileiro e de alguns outros países esse registro de marca. Mas isso está mudando muito nos últimos anos. Tá? Inclusive, o Brasil, em 2019, entrou no Protocolo de Madrid, que é basicamente um acordo internacional entre muitos países sobre a questão da marca. Então, a sua marca hoje, registrada no Brasil, ela pode facilmente ser registrada em outros países. E isso vale para todos os países integrantes do Protocolo de Madrid, inclusive Portugal. Quando um cliente me procura para fazer um registro de marca, a primeira coisa que eu pergunto para ele é qual é a sua intenção ao registrar sua marca. Tá, vamos deixar claro o seguinte, é extremamente importante? É. Só que o tamanho do seu registro vai depender da sua intenção. Por quê? O NPI se divide em 45 classes, sendo elas 34 classes de produtos e 11 classes de serviços. Qual é a diferença? Da classe 1 até a classe 34, é uma classe onde você fabrica, você produz, você embala, você não somente distribui. A parte da classe 35 até a 45 são as prestações de serviços, tanto as de venda quanto as prestações de serviços técnicos especializados. Então, a gente tem essas 45 classes. Por que essa pergunta? Porque a gente pode ter várias intenções ao registrar a nossa marca. Uma delas, por exemplo, é simplesmente deitar a cabeça tranquilamente no travesseiro. Eu só quero ter a certeza de que eu vou continuar trabalhando com a minha empresa e não vou ser pego de surpresa, que não vai chegar uma notificação minha de um advogado qualquer dia desse querendo me cobrar uma indenização porque eu estou utilizando a marca de uma outra pessoa. Eu estou cometendo um crime. E no Brasil isso é crime, em outros países também é. Então, é uma preocupação justa? Você vai fazer um registro simples, você vai procurar somente a classe que a sua empresa se limita e vai registrar nela. Agora, se a sua intenção, por exemplo, é assim, eu sei a importância da minha marca e eu quero cercá-la de todas as formas, aí nesse caso, nós vamos ter que procurar todas as classes que fazem parte do serviço ou do produto que você executa ou produz e registrar. Então a gente tem, às vezes, empresas que registram em 7, 8 classes e tem empresas que registram em somente uma. Qual é a diferença? O custo. Tá? Quando a gente está falando de 8 registros, a gente está falando de 8 processos. Então a gente está falando de 8 taxas do órgão que registra, a gente está falando de 8 honorários do advogado que vai registrar. Quando a gente está falando de uma só, é só uma taxa, é só um honorário. Essa é a diferença. Mas qual é a diferença prática? A diferença prática é que quando você se cerca completamente, ninguém vai conseguir utilizar sua marca em nenhuma área próxima à sua. Se você fizer um registro só para garantir que você não vai ter dor de cabeça, ninguém vai tomá-lo de você. Você vai continuar utilizando. Mas pode ser que outras pessoas consigam ter marcas parecidas com a sua. Isso pode gerar um pouco de dúvida. Mas aí você se pergunta, mas como que eu posso registrar a minha marca e ainda assim ter uma outra empresa com a marca parecida com a minha? Isso é possível? Sim, isso é possível. Por quê? Como o INPI brasileiro divide as classes em 45 classes, então a gente vai ter
uma classe relacionada à venda de produtos em geral, a gente vai ter uma classe relacionada a serviços médicos, a gente vai ter uma classe à produção de vestuário. A gente não pode evitar que o mercado tenha nomes parecidos em áreas diferentes. Por quê? O mundo é muito grande, nós temos muitas empresas, muitas pessoas. Se a gente tivesse uma marca única, e aí eu falo de nome, por exemplo, porque o desenho é um pouco mais difícil, mas vamos supor que a sua empresa se chama Celeste. Tá? Celeste, aí você vai lá e registra a sua marca, e ninguém mais dentro do seu país vai conseguir ter uma marca parecida com Celeste. Isso é ruim, porque não necessariamente vai induzir a dúvida. O registro de marca busca impedir que as pessoas olhem para uma marca e confundam com a sua. Que alguma empresa se aproveite do seu trabalho, do seu tempo e dedicação, da forma como você atende, para levar lucro em cima disso. Se a gente não tem condições de que isso aconteça, aí, por exemplo, a gente está falando de um restaurante chamado Celeste e de uma aviação de ônibus chamado Celeste, com desenhos diferentes, apenas o mesmo nome, não tem por que as pessoas confundirem, elas vão perceber que é somente o mesmo nome. Então, não tem por que o INPI proibir que existam essas duas empresas em paralelo. O caso é um pouco diferente quando a gente fala de empresas de renome. Tá? Que antes delas chegarem nesse tratamento especial que elas têm, quando elas chegam nesse patamar, normalmente elas já se prepararam. Elas já fizeram registros em várias classes. Se você procurar hoje, por exemplo, a Coca-Cola, que é uma das marcas mais famosas do mundo, você vai ver milhares e milhares de registros espalhados pelo mundo e por vários países. Aqui no Brasil, tem centenas e centenas de registros. A Coca-Cola, o refrigerante Coca, porque tem a Coca, tem a Fanta, tem o suco mais e por aí vai. Essas marcas específicas, elas não são registradas somente na classe de refrigerante. Elas não são registradas somente na classe de lanchonete. Elas são registradas na classe de boné, na classe de camisa, na classe de produto de limpeza. Elas são registradas em tudo. E mesmo hoje não precisaria de tanto cuidado, porque ao ser uma marca de renome, o próprio INPI barra a sua tentativa de registrar. Então vamos supor que você queira registrar a marca Coca-Cola numa classe que ela não tem registro. Você não vai conseguir, porque ela é uma marca de renome. Mas isso é uma breve explicação sobre marca de renome. A gente não quer entrar nesse detalhe aqui agora, até porque acredito que essa não é a sua fase. Vamos torcer para que você chegue lá, mas esse não é o seu momento. Esse vídeo é direcionado para as pessoas que estão começando e querem entender a importância do registro de marca. Agora, é importante entender também. Recentemente, uma cliente minha me procurou querendo acrescentar um mascote na marca dela. Eu não vou entrar em nomes, detalhes, especificações, porque não compete aqui falar esse tipo de coisa. Mas ela me consultou sobre colocar uma figura mundialmente conhecida como mascote na empresa dela. Eu expliquei para ela que isso não é possível. Que até existem empresas que utilizam isso, mas que com certeza elas não são registradas. E se forem, elas têm autorização do dono da marca. A gente faz isso através de sessão. Então, por exemplo, a gente tem a Disney. O Mickey é uma marca registrada. Então, você colocar o Mickey no seu produto, você não vai conseguir. O próprio INPI vai barrar esse registro. Você pode procurar o representante brasileiro da Disney e falar que você quer utilizar essa marca. Eles vão te cobrar um valor, provavelmente, e vai te fazer uma sessão por um tempo. Ou não. É direito deles. Mas é assim que funciona. Vamos falar um pouquinho agora sobre o registro de marca internacional. Vamos supor que você esteja morando em Portugal e queira trazer uma filial da sua empresa para o Brasil, por exemplo. Qual é o primeiro passo que você deve fazer? O primeiro passo, e isso vai valer para todos os países, é procurar o órgão de propriedade industrial do seu país e iniciar o registro normal. Aqui no Brasil, o INPI, em Portugal, o INPI também. Tá? Então você vai procurar e vai fazer um registro nacional primeiro. Depois que você conseguir esse registro, porque o pedido não necessariamente ele garante que você vai conseguir, é justamente para isso que tem um processo, tem uma avaliação, tem uma análise que acontece. Então, quando você conseguir, se você conseguir, você tem o seu registro, aí você vai iniciar o protocolo de Madrid, que é o pedido internacional, através da Organização Mundial de Propriedade Industrial, que é o órgão internacional que representa o protocolo de Madrid. Então você vai procurar um advogado, um especialista que cuida dessa área, e vai falar, olha, eu quero um registro internacional da minha marca. Ele vai pegar aquela sua marca que já está registrada no seu país e vai enviar um pedido para cada país que você selecionar. Então, tirando uma dúvida,
Tem muita gente que pergunta assim, ah, mas se eu fizer um registro internacional, ele está valendo em todos os países do Protocolo de Madrid? Não, não está valendo. Cada país que você quiser que a sua marca entre lá, você vai ter que fazer um pedido específico. Tá? Então, se você registrar somente em Brasil e Portugal, o seu registro só vai valer em Brasil e Portugal. Ah, eu quero Brasil, Portugal, Itália e Reino Unido. Então você vai ter que fazer um pedido para o Brasil, Portugal, Itália e Reino Unido. Não é porque os países fazem parte do Protocolo de Madrid que a sua marca já vai estar registrada em todos os países. Aí nesse momento você pode estar se perguntando, tá, se não tem essa garantia, então para que serve o Protocolo de Madrid? O que eu tenho de vantagem com o Protocolo de Madrid? Bom, você tem duas coisas. Primeiro, é muito mais simples você fazer um registro em outro país através do Protocolo de Madrid. Se não tivesse esse Protocolo de Madrid, você teria que provavelmente viajar até o país, procurar o órgão de registro de lá e iniciar um processo normal. O Protocolo de Madrid ele faz com que você simplesmente estenda aquele processo que você já tem. É muito mais simples. A outra questão é que você vai ter prioridade. Então, se tem uma empresa do país que você está chegando que tem a intenção de registrar uma marca idêntica sua, eles vão fazer uma consulta no Protocolo de Madrid. Pode ser que eles entendam que essa empresa está tentando atravessar a sua marca. E você vai ter uma prioridade. Se você tiver mais ou menos na mesma época que ela, ou se você entrar até depois, mostrando que você já tinha registrado no seu país antes, você vai ter essa prioridade. Então vamos supor, você iniciou o seu registro no seu país em 2010. Resolveu abrir uma filial da sua empresa na Itália em 2023. Em 2022, o Giacomo resolveu registrar uma marca igual à sua no órgão de propriedade industrial da Itália. Aí quando você chegou lá, você utilizou o Protocolo de Madrid para registrar sua marca também. O que provavelmente vai acontecer? O Protocolo de Madrid vai identificar que já existe uma marca igual à sua na Itália e que a sua é de 2010, a dele de 2022. Então a marca dele vai passar por uma nulidade e a sua vai passar a valer. O Protocolo de Madrid vai proteger. Agora lembre-se o seguinte, quando a gente fala de NPI, independente se é no seu país, se é no mundo, em qualquer coisa, o importante é quem faz primeiro. O direito não apoia quem dorme. Então não adianta você montar uma empresa, deixar para registrar 50 anos depois e reclamar que aquela marca já estava registrada. Quem registra primeiro, leva o registro. Então qual seria o melhor momento para fazer o registro da sua marca? E a resposta nesse caso vai ser sempre a mesma. Quanto antes. Às vezes antes de você abrir a sua loja, a sua empresa, sua marca já tem que estar registrada. Esse seria o melhor momento, a melhor situação. Por quê? Depois que você já prepara tudo, pode ser que você não consiga registrar a sua marca. Pode ser que já tenha alguém naquela classe, naquele país, naquele lugar, com uma marca parecida. E o NPI entenda que é colidente a sua marca. O que é colidente? Ela é coincidente. Ela pode gerar essa dúvida. Então o NPI não vai deixar você registrar. Nesse momento, você vai ter que refazer tudo. Aí eu lembro para você, nesse momento que você está aí agora, você não registrou no começo, você já gastou um bom dinheiro fazendo a identidade visual da sua empresa, encaixando ele numa placa, um papel timbrado, uma camisa, um layout. Isso custa muito dinheiro, muito mais do que quanto você gasta para registrar uma marca. Tá, e deixa eu corrigir o verbo também, porque a gente não deve nem falar em gastar para registrar uma marca. Uma marca é uma despesa de investimento. Uma empresa sem uma marca registrada, ela é uma empresa, um ponto. Uma empresa com uma marca registrada, ela é uma marca, tem um peso diferente. O que você faz com essa marca vai dar mais valor ou menos valor. Mas uma coisa eu garanto para você. O que você faz com um ponto comercial vai modificar muito menos do que o que você faz com uma marca. Então, fica de olho nessa questão. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado o máximo possível. Espero que eu tenha trazido todo o esclarecimento, pelo menos inicial, que você tinha. E eu vou deixar aqui disponíveis as minhas redes sociais. Vocês podem entrar em contato, podem tirar dúvida. Tá? O importante é que você tenha conhecimento sobre o assunto. E aí fica mais um conselho, vai parecer que eu estou dando sardinha para minha classe, não, mas eu vou explicar por quê. Ao procurar um registro de marca, procure um profissional advogado. A propriedade industrial é uma área jurídica. Existem muitas empresas que viram o quanto o mercado estava se interessando ultimamente pelo registro de marca e viram nisso um bom negócio. O problema é que essas empresas nem sempre têm a qualificação correta para fazer a interpretação dessa lei, para registrar a sua marca. Às vezes elas não fazem a pesquisa direito.
o ideal é que você procure um profissional que vá agir com responsabilidade, porque a sua marca ela é única. Você pode montar outra empresa depois, pode criar outra marca, mas aquela marca que você está criando, você tem uma oportunidade de fazer ela dar certo. Senão você vai perder todo o investimento que você teve. Essa é mais uma dica. De todo modo, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até o final. Espero que eu realmente tenha ajudado você e a sua empresa. E desejo todo o sucesso do mundo para o seu empreendimento. Um grande abraço.